Muito bem, muito boa noite. Tô chegando. Opa, deixa eu ajustar. Tô chegando. Demorei, hein? Demorei, mas cheguei. Boa noite, quarta-feira, 17 de junho de 2026. 22 horas, 21 minutos quando começo a gravar esse episódio. Hoje o dia foi puxado, hein? Hoje, como de costume, né? Mas hoje tiveram algumas outras circunstâncias. Quarta-feira de frio em São Paulo, lá fora, 13 graus. 13 graus e ainda não estamos no inverno no Brasil, hein? O Brasil ainda não chegou no inverno. E aqui dentro estamos em 19 graus. Tá um pouquinho mais quente, mas tá frio. Tá quente, mas tá frio, se é que eu posso falar assim. Vamos nós, hoje tem coisa pra falar? Claro que tem, como todo dia. Todo dia eu tô aqui e todo dia tem coisa pra gente falar, pra gente tratar. Boa noite, quarta-feira. Quarta do Amor, como a gente faz lá no rádio, para quem acompanha o nosso Showtime. Para quem não sabe, eu apresento Showtime lá no SIC Brasil há comecei em 2004, 22 anos já. É a vida. E aí no Drops Jurídico, a minha web rádio agora, estamos fazendo aí, estamos chegando. Vamos falar dele. Quarta do Amor. Quarta-feira, boa noite, chegamos. Chegamos e que vem uma quarta-feira repleta de coisas boas. Aliás, que vem uma quinta já, né? Eu falo que assim, eu começo a gravar na quarta, no fim da noite o que vem uma quarta. Não dá. Estamos aí. Muito bem. E, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu espero que sim. E como eu disse, demorei, mas cheguei. Fiz 2 testes hoje, porque assim, me parece que lá no YouTube não tá puxando tudo de uma vez. Tá indo devagarinho, quase parando. Quer ver? Deixa eu ver. Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Aproveitar. A gente tá frio, minha garganta tá podre. Podcast do Fábio. Ah, não, aí é o canal secundário. Tem um canal primário e tem um canal. Perdão. Tem um canal secundário. Muito bem. Aqui, podcast do Fábio. Vamos ver. Não, isso aqui já é. Isso aqui é de quando? Nem eu sei. Que coisa. 10 de junho. 10 de junho? Uai, o que é isso aqui? Deixa eu ver. Vamos ouvir um pedacinho. Fala, povo, olha isso. Na hora certa começa essa palhaçada. Paia assada, muito bem. Não, aqui, deixa eu ver. Bom, não. Aqui? Deixa eu ver se é aqui. Não é aqui. É aqui, será? Não. Ué, que esquisito.
Que estranho, que coisa estranha. Deixa eu ver. Não. Aqui, achei. Agora sim. Não, agora tá o dia 8, aí não puxou o dia 10 lá no YouTube. O YouTube tá meio bagunçado. Eu vou ver depois vou ver se eu ajusto isso aqui. Que engraçado que se você aperta no canal do YouTube, ó lá, não tem podcast. Que é isso? Que bagunça. Eu vou tentar arrumar depois isso aí direitinho aí para ver o que dá. Porque assim, tava em ordem, tava tudo certinho. Aí acabei mexendo hoje de tarde e acabei tirando do ar, acho que o podcast lá do canal do YouTube, mas depois esse eu ponho. Esse sou eu que tirei, eu que coloco. Bem, vamos nós. Hoje essa quarta-feira foi puxada. Gente, vamos combinar uma história, hein? E por que eu falo isso? Falo isso porque... aqui. Falo isso justamente porque comecei cedo. Meu cachorro, tadinho, vocês sabem, o Tufãozão. Tufão tá com seus problemas de velhice, é um labrador retriever de 13 anos. Ele tem câncer de fígado, ele não tem cura. Isso, infelizmente, não tem cura. Mas tem Deus no comando. Isso significa Deus sabe o que faz. Mas eu tenho que tomar conta, né? E aí, como sou eu e minha mãe em casa, então eu durmo tarde, acordo cedo, acordo que nem hoje, 5h25. Nem isso, era 5, nem 5h25. Ele precisava fazer xixi e eu tive que acordar e tive que levar e levo com alegria. Não reclamo, deixa eu só abrir água aqui, peraí. Não reclamo, muito pelo contrário, muito. Desculpem, eu precisava tomar água. Mas, muito pelo contrário, eu não reclamo, gosto. Faço com amor e faço com carinho e com vontade mesmo, porque é meu cachorro. Ele vivenciou comigo até aqui muita coisa. Ele nasceu em 19 de setembro de 2012. Aliás, ele nasceu, diga-se de passagem, olha as coincidências da vida. Ele nasceu em 2012, né, em 19 de setembro. 19 de setembro, o dia que eu recebi a carteira da OAB lá atrás no tempo, não em 2012, eu recebi em 2008. Que mais? Dia 19 de setembro, dia do casamento dos meus pais. Dia 19 de setembro, dia do casamento dos meus avós paternos, que viveram 62 anos juntos. Meus pais que viveram quase 50 anos juntos. Se for contar com namoro, 50 anos juntos. Meu primo por parte de pai, faz aniversário dia 19 de setembro. Então, assim, dia 19 de setembro é um dia que tem tudo a ver com a minha história. E o Tufãozão que nasceu dia 19 de setembro de 2012 também, completando esse ciclo, este momento do Tufão, muito bem. Bom, que mais? Então, por isso, dia 19 de setembro. E o Tufão, ele tem uma vida, uma história comigo, porque na época, 2012, eu tinha terminado o namoro com o Ivan, que ele, como não houve um julgamento técnico disso aí, então eu posso dizer que ele, como é que eu vou dizer, ele me traiu aí, ou ele pensava, ou ele queria, ou ele estava em vias de me trair. Espera aí que eu preciso ajustar aqui também. E por que eu falo isso? Falo isso justamente porque eu peguei, aliás, já falei aqui 20 vezes, eu peguei ele com um papelzinho no bolso. A gente estava
A gente estava indo, na época, fazer amor. Por quê? Porque até eu amava ele e, teoricamente, ele me amava. Falo teoricamente porque eu esperava que fosse isso, mas tudo bem. E, enfim, e aí peguei ele com um papelzinho no bolso com palavras bonitas e lembro até do nome do infeliz. Aliás, o meu mal, a parte que mais me dói de mim mesmo. Eu tenho dor de mim mesmo, que eu tenho muita facilidade de decorar datas, nomes. Aliás, bom, eu sempre fui nerd, então por ser nerd não tenho problema nenhum em ser, em sê-lo. Então eu sempre tive esse. Sempre fui despachado nesse momento de decorar coisas e tal. E é o que eu falo, eu não guardo rancor, eu guardo nome. Então, por guardar nome, eu acabo me desligando total, irrestritamente, totalmente, enfim, de quem me faz ou tenta me fazer mal de qualquer maneira ao longo da vida. Foi o que aconteceu à época com esse que era meu namorado, velho. Era meu namorado, que coisa. Que absurdo, meu, que absurdo, que absurdo. Mas foi. Tudo bem, enfim. E aí o tufão veio, o tufão chegou. Eu tinha terminado com o Ivan, acho que fazia um mês ou dois, quando o tufão chegou. O tufão chegou em casa, era novembro. Já tinha nascido o tufão quando eu terminei com o Ivan. E, enfim, não volto. Aliás, assim, ex-bom é exterminado. Terminou. Então é exterminado. Bom, e aí? E aí o Tufão vivenciou fatos da minha vida. O Tufão vivenciou quando eu fiquei com o Rafael há muitos anos atrás. Nossa, quando terminei com o Ivan em 2012, lá em final de 2013. Final de 2013, na época, quem me apresentou o Rafael foi o Ângelo. O Ângelo, hoje em dia, vai ser padre. Vai ser padre, por incrível que pareça. Aí, assim, isso acontece, tem direito que lhe assiste. E posso falar porque foi ele que me apresentou o Rafael na época. E, enfim, e aí vivenciamos momentos, eu e o Rafael, lá em 2013. Nossa, bons tempos interessantes. E, enfim, aí acabou, aí acabou, enfim. E o Tufão vivenciou comigo outros tantos momentos e situações que só por Deus. E aí? E aí esse é o 19 de setembro de 2012, quando ele chegou. Quando ele nasceu, né? E depois ele veio pra cá em novembro, ele chegou em casa. Bom, mas tudo bem. E aí como agora ele tá meio gagá, tadinho, então eu tenho que acordar cedo. Às vezes ele me chama, como ele dorme em casa, e ele não faz nada em casa. Não faz xixi, não faz cocô, não faz nada dentro de casa. Então ele me chama, eu moro em casa, eu moro em Sobrado. Então ele me chama e aí eu tenho que abrir a porta para ele, tenho que acordar, levantar nesse frio e, enfim, descer, ir lá, abrir a porta para ele ir lá no quintal fazer o que tem que fazer e voltar. E aí a gente volta e aí já nem durmo mais porque normalmente 6h30, 6:45 eu tenho que levantar para ministrar a aula quando tem que ministrar, e hoje foi um dia que eu tive que ministrar. E, enfim, e aí essa é a vida. E aí eu ministrei aula, tudo bem que hoje foi aula online, então é um pouco mais fácil, se é que eu posso chamar assim. E que mais? E depois eu fui fui levar minha mãe ao médico, que ela tinha consulta, tinha que mostrar os exames que fez ao doutor. Graças a Deus está tudo bem. E Deus sabe exatamente o que faz, como faz e por que faz. Então,
A nós cabe apenas respeitar a vontade de Deus. Ponto pacífico. E graças a Deus deu tudo certo. E aí voltamos, isso porque o médico da minha mãe é lá na Avenida Angélica, aqui em São Paulo. Não sei, perdão, não sei vocês que são de fora de São Paulo, não sei se vão saber onde é, mas tudo bem, nós estamos em São Paulo. Eu moro na zona norte da cidade de São Paulo e o médico de minha mãe é na Avenida Angélica, uma espécie de região central de São Paulo. Mas tudo bem, fomos, voltamos, chegamos, voltamos em casa, era quase uma da tarde, mais ou menos. Aí almoçamos, depois me arrumei, me troquei, me arrumei, gravei uma mensagem aqui no podcast. Era um teste para eu verificar o YouTube. E aí que eu vi que o YouTube não está puxando os episódios do podcast aqui, esses episódios aqui lá no canal do YouTube. Eu vou ajustar isso assim que eu terminar a gravação disso aqui. E aí fui para academia, falei que eu ia para academia, cheguei na academia número 2, hoje eu não fui na academia número 1, mas cheguei na academia número 2 e tive, não vou dizer o desprazer, mas eu tive a certeza, agora eu tenho a certeza absolutíssima que tem gente lá na academia número 2 que estão ouvindo o que eu falo aqui. Muito bem, eu falo aqui no podcast, tem gente que ouve sim, e ouve muito, e acaba fazendo coisas interessantes do tipo ir ao contrário daquilo que eu falo aqui. Foi bom, foi ótimo, foi maravilhoso, foi perfeito, foi impressionante, porque eu cheguei e só de falar boa tarde eu já reparei, boa tarde pro povo lá da entrada e tal. Eu já reparei que tem gente que escuta isso aqui. Se eu não reparei. Oh, que legal, isso é legal. As dores e as delícias de ser um canceriano. Que aí a gente puxa, a gente pega, a gente puxa, a gente percebe, a gente entende as groselhas da vida. Groselhas da vida. Muito bem. E, enfim, e aí fui fazer meus cardios, meus aeróbicos, que hoje é dia de aeróbico. Hoje eu não tive aula com o Maurão. Aliás, amanhã o Maurão vai me dar aula num outro horário, num horário alternativo. Amanhã, 10 horas da manhã, eu tenho aula com o Maurão. Já explico por quê. Que mais? E aí, fiz meus aeróbicos e tal, e fui-me embora. E o que eu aprendi hoje com essa circunstância, com esta situação, com esse momento, com isso que eu vivenciei. E não vivenciei nada, vivenciei apenas uma pequena circunstância. Posso dizer sem medo de errar, sem medo de ser feliz, que eu aprendi que valor é valor e a gente não pode deixar de colocar os nossos valores sempre acima de qualquer coisa. Acima de qualquer coisa. E por que eu falo isso? Porque aí eu percebi que quando eu falo que eu não quero ninguém de academia, agora, hoje mais do que nunca, eu posso falar sem medo de ser feliz. Sim, não quero ninguém de academia, mas olha, da porta para dentro, ninguém de academia, ninguém. Ah, mas Fábio, você não ficaria com ninguém? Não, ninguém. E por que eu falo isso? Porque só quando a gente percebe algumas pequenas coisas é que a gente entende
que às vezes a gente cria história na nossa cabeça que não condiz com a história real da vida real. Eu mesmo estava criando, sei lá, estava criando uma ideia, não é nem expectativa, hein? Eu estava criando uma ideia que não tem nada a ver com a ideia. Estranho, mas é verdade. E hoje, assim, com uma frase que eu gravei, eu vou ver se depois eu puxo isso aí para vocês que estão no YouTube, eu vou ver se isso vai para o YouTube também, se não, não se preocupem que eu vou fazer tudo, postar lá. E, enfim, e aí com essa frase eu percebi, quando cheguei, que estão ouvindo o meu podcast. Estão ouvindo e muito mais do que mais do que eu mesmo pensei. Por que eu falo isso? Até porque eu não, sei lá, eu nunca me atentei a poucos detalhes, como me atentei hoje. Ou que hoje calhou. Falei que eu ia para academia, cheguei na academia em menos de 20 minutos, até porque eu moro perto da academia número 2. E tive essa certeza, vamos chamar assim. Assinei o atestado de que está certo isso. E aí eu posso falar sem medo de ser feliz, e não posso, claro, dar muito detalhe aqui, até porque tem gente ouvindo isso aqui que eu não imaginava que tivesse, mas eu sei que tem. Então agora, se eu tiver que fazer alguma coisa, eu escrevo. No blog, o blog tem menos acessos do que o podcast. O podcast vai para 30 plataformas, 29, 30 plataformas. E o blog escrito só tem no blog mesmo do podcast ou no canal do YouTube. Então, assim, fica um pouco mais fácil de escrever, porque aí quem quer vai lá, vai ler, vai ver. Não vou dar nome aos bois, por óbvio, mas vou dar nome a mim, e a minha vida e a minha circunstância. Por quê? Pelo simples motivo de que valor é valor, velho. Valor é valor. E isso significa: não vou deixar os meus valores ficarem abaixo daquilo que realmente são. Meus valores são a base da minha formação. E graças a Deus por isso. E Deus sabe o que faz, e Deus faz bem feito. Muito legal. Basicamente é isso. Então, assim, não, quando eu, assim, aí você vai falar, mas você não falou do menino lá que você falou de uma recepção lá de academia outro dia? Sim, falei mesmo. Falei, e por falar isso, e por ter falado outras coisas mais, eu pude perceber, pude entender, pude compreender, pude vivenciar, pude denotar que estão ouvindo isso aqui mais do que eu pensei. Não tô nem falando do menino da recepção, ele não tem culpa de nada, ele tá lá na dele, tá firme na dele, ele tá certo, ponto pra ele. Sou eu que percebi, aí é que tá, que eu não posso explicar aqui, até porque fica, sei lá, fica muito na cara e vão achar, vão falar, não, você tá criando histórias da sua vida. Não tô não. Tô não. E valeu muito, enfim. E aí eu percebi que sentimento é sentimento, vontade é vontade, e enfim, amor é amor. Né? Como é que é? Não era amor, é amor, amor é amor, um lance é um lance, romance é romance. Eu não me lembro o nome, eu não me lembro a letra da música, mas é isso mesmo. Então, assim, sentimento eu tenho. Não, como eu falo sempre, eu não posso exigir que ninguém que tenha o mesmo sentimento que eu, ou seja, eu sei bem o que eu quero viver na minha vida. Não posso exigir que ninguém queira viver o mesmo que eu, mas posso procurar alguém que queira viver o mesmo.
e procuro de boa, tranquilo. Agora, muito mais em paz comigo mesmo. A paz que excede todo entendimento, essa não sai do coração. Essa é a paz que eu carrego comigo, é a paz que eu levo no fundo da minha alma, é a paz que eu levo dentro do meu âmago, do meu ser, e posso dizer sem medo de ser feliz. Então, assim, vou em paz, caminho em paz, estou em paz, e, enfim, e vida que segue. E vida que segue. É isso, povo. Então, assim, vamos para uma musiqueta? Vamos para uma musiqueta. É que eu pensei agora, imagina o povo ouvindo isso no rádio, né? Que foi uma ideia, enfim, foi uma ideia levantada lá na web rádio de colocar esse podcast à noite de madrugada aqui também para o povo ouvir. Mas, enfim, tudo bem, isso aí acontece. Não vou nem com música de sentimento, nem nada, porque... Não, acho que eu vou sim, eu vou sim. Eu não ia, mas eu vou. Agora me veio uma música na cabeça que fala bem da Quarta do Amor. Quarta do Amor. Vamos nós, eu já volto rapidão, pode ser? Necesito más de nada. Ahora que me iluminó tu amor inmenso fuera y dentro, créeme esta vez, créeme porque, créeme y verás, no acabará más. Tengo un deseo escrito en alto que vuela ya. Mi pensamiento no depende de mi cuerpo. Créeme esta vez, créeme porque te haría daño ahora, ya lo sé. Hay un espacio entre tú y yo, cielo abierto que ya no se cierra los dos, pues sabemos lo que es necesidad. Víveme sin miedo ahora, que sea una vida, sea una hora. No me dejes libre, aquí desnudo, mi nuevo espacio que ahora es tuyo, te ruego. Víveme sin más vergüenza, aunque esté todo el mundo en contra, y deja la apariencia, toma el sentido y siente lo que llevo dentro. Te transformas en un cuadro dentro de mí, Muy dentro de mí, que cubre mis paredes blancas y cansadas. créeme esta vez, Créeme, créeme porque me haría daño una y otra vez. Sí, entre mi realidad
Alejandro Sanz, Vivirme sin miedo ahora, aunque esté todo el mundo en contra. Laura Pausini, Deja la apariencia, toma el sentido y siente lo que llevo dentro. Laia. Pra mim, acho que essa música que mais tem a ver com a Quarta do Amor. Quarta do Amor é isso aí, é bem por aí. Pega o sentido da coisa, né? É assim, a gente nunca vai agradar o mundo. Não vai mesmo, isso é besteira. Ah, vai agradar todo mundo. Não vai, não tem quem agrade todo mundo. Nem o bom Deus agradou a todos, que dirá a gente. A gente não vai agradar. E por que eu falo isso? Justamente porque a gente tem que ir junto, né? Aquela velha história. Vamos junto? Vamos. Isso, pra mim, isso é amor. O amor mora aí. O amor mora nessa pegada do tipo, vamos junto? Vamos. Casal é junto. Casal que eu tô dizendo duas pessoas que querem se unir para construir uma história. Então é isso que tem que ser abençoado pelo bom Deus. Deus abençoa o amor puro, o amor verdadeiro. Não amor interesseiro, não amor carniceiro. Isso não. Enfim, bom, mas dizia eu. Hoje foi uma quarta puxada por conta disso, e aí saindo lá da academia, isso era por volta de... fui para a academia perto das 4 da tarde, cheguei lá e em duas palavras, boa tarde. Em boa tarde eu já pesquei a ideia, tanto que já pesquei que ouviram isso aqui e ouviram a frase que eu falei de tarde, o que foi mais bonito, foi muito legal, foi muito 10 e é muito bom saber disso, porque bem ou mal agradeço que estão me ouvindo, obrigado, vocês estão me ouvindo, mas também aprendi minha lição de ficar pensando merda. Eu mesmo penso merda e eu tenho que entender, e eu preciso entender, e sim, eu já estou entendendo, e aliás sim, eu já entendi que, vamos chamar assim, eu já entendi que eu sou a prova viva de mim mesmo, ou ainda eu sou aquele que cria a ideia de mim mesmo, se é que eu posso falar assim. E eu sou aquele também que destrói a ideia que eu crio. São as dores e as delícias da gente ser canceriano. Isso, acho que falo isso sempre e me lembro ainda da Priscila, que cantava comigo nas missas lá em 2009, de 2009 a 2012. Na época que eu conheci o Ivan, inclusive. Quando eu terminei com o Ivan, ela me vira do nada e me fala, o que eu faço agora? E eu disse, você faz o quê? Você viu que acabei de terminar com o meu namorado. Ela vira e fala, o que eu faço agora com o amor que eu sinto por você? Eu já falei aqui também no podcast. Aliás, já falei em tudo que é lugar, em 20 trilhões de vezes. E, enfim, eu falei, não vai fazer nada mesmo porque eu não tenho interesse em você. E, enfim, eu não tinha mesmo interesse nela, nada contra, mas a gente era amigo de igreja, a gente cantava em missa, ela fazia parte do ministério de música que eu fundei e eu encabeço há mais de décadas. Mas, enfim, sei lá, vamos voltar para os dias de hoje, vamos voltar para hoje. E aí só para terminar, a Priscila, o que teve de bom é que ela também é canceriana. Ela é nascida em 30 de junho e eu sou nascido em 1º de julho. Eu nasci em 1927 e ela nasceu em 1987, 88, por aí. E aí depois que ela falou isso,
é o que a gente chama, nós cancerianos, a gente chama isso de a última cartada. Como assim a última cartada? A gente lança a semente, a gente lança a situação. Se deu certo nessa última cartada, bem. Se não deu certo, na última cartada, amém. Você destrói a imagem da pessoa para você mesmo. E você vai, continua e vida que segue. Foi exatamente o que eu fiz hoje, por exemplo, com uma frase que eu coloquei aqui no podcast. Eu coloquei essa frase até para mim mesmo, não tinha pensado em nada, mas eu percebi que eu estou sendo ouvido em lugares que eu não imaginava que eu estivesse, mas eu estou. E com isso eu posso dizer, sem medo de ser feliz, que os meus valores têm que vir à frente de qualquer coisa, e assim será. Então, assim, se você me, vamos dizer assim, me desvia ou finge, vamos dizer assim, por qualquer razão que você não me viu ou que não, sei lá, não toma conta, não vê, enfim, você não, sei lá, você não tá nem aí, vamos chamar assim, você não tá nem aí e tal, pra circunstância, de boa. Se você achou que eu sou palhaço, né, aquela coisa assim, se você acha que eu sou palhaço de sei lá, de estar e ao mesmo tempo não estar, como assim? Aquele assim, por exemplo, eu estava lá, eu passei por lá, eu passo por um lugar, eu te cumprimento, você finge que não me vê, tudo bem, de boa, direito que lhe assiste. Só que é meu direito também de seguir a vida. E a vida vai seguir, aliás, a vida já seguiu. Até porque, repito, eu que fiz, vamos chamar assim, merda de acreditar em algo que não tem nada a ver com o peixe. Então, eu assim, coloquei, sei lá, não vou dizer expectativa, mas eu coloquei história onde não tem. Né? Eu construí um enredo onde não tem. Então eu tenho que aprender e tenho que refazer o enredo. Tenho que arrumar, tenho que ajustar esse enredo. E assim foi, e assim será, e assim é, e assim foi. E essa é a vida. E, bom, enfim, é isso. E por que eu estou falando assim? Estou falando assim justamente porque, que nem hoje eu percebi, sem querer, eu percebi que eu estava deixando de novo os meus valores irem para o saco, irem para dentro de um saco de Papai Noel. E não é assim. Então, eu tenho que reconstruir a minha rota, recalcular a minha rota. E assim foi, assim vai ser, assim está sendo e assim será. E, enfim, a vida continua. E eu recalculei a minha rota. Eu dei, vamos dizer assim, a minha última cartada, se é que eu posso falar assim, aqui no podcast, quando eu gravei à tarde, uma frase de teste do YouTube, teste para eu saber do YouTube, que aliás eu vou arrumar, repito, ao final desse episódio. E com uma frasezinha, eu pude perceber muita coisa. E foi muito legal. Com uma miserável frase. Deus sabe o que faz. E é isso. Então, aí é que eu vi que eu tenho e terei e continuo tendo e vida que segue, que recalcular a rota. E a vida continuou. E a vida continua e continuou. E basicamente é isso, meu povo. Então aí, assim, vou sair da academia, voltei para a minha casita e hoje vinha um senhor aqui em casa para montar 2 móveis que eu comprei para ajustar aqui no quarto e lá no escritório, que é aqui de casa. E ele chegou aqui, era 6h10. E montou e saiu daqui 9h15, quase 3 horas e um pouquinho depois. Ficou umas 3 horas aqui
montando coisa, montando móvel e monta e remonta e refaz. Enfim, mas valeu muito. E aí eu tô aqui e falei, vou gravar, tenho que gravar esse episódio. E é Quarta do Amor, então vamos fazer mais uma paradinha para uma outra música que para mim tem tudo a ver com a vida de um canceriano. Por quê? Porque canceriano é muito de ouvir o coração, né? Então vamos escutar o coração. Ehi, adesso come stai? Tradita da una storia finita e di fronte a te l'ennesima salita. Un po' ti senti sola, nessuno che ti possa ascoltare, divida con te i tuoi guai. Mai, tu non mollare mai, rimani come sei, insegui il tuo destino, perché tutto il dolore che hai dentro non potrà mai cancellare il tuo cammino. Allora scoprirai che la storia di ogni nostro minuto appartiene soltanto a noi. Ma se ancora resterai persa senza una ragione in un mare di perché, ascolta il tuo cuore e nel silenzio troverai le parole. Chiudi gli occhi e poi tu lasciati andare e prova a arrivare lì. È difficile capire qual è la cosa giusta da fare, se ti batte nella testa un'emozione, orgoglio che ti piglia, notti in cui il rimorso ti sveglia, la paura di sbagliare. Ma se ti ritroverai senza stelle da seguire tu non rinunciare mai. Ascolta il tuo cuore e fai quel che dice, anche se fa soffrire. Chiudi gli occhi e poi tu lasciati andare e prova a volare oltre questo dolore. Non ti ingannerai se ascolti il tuo cuore. Apri le braccia quasi fino a te. Ogni mano, ogni speranza, ogni sogno che vuoi, perché poi ti porterà fino al cuore, il cuore di ognuno di noi. Ogni volta che non sai cosa fare, prova a volare. Vai! Sulle mani! Laura Pausini. Essa pra mim é a música das músicas. De uma Quarta do Amor é. E é mesmo. Nossa. Escute o teu coração. Assim, a parte boa de eu ser nerd é isso, que eu falo alguns idiomas porque eu sempre estudei, gosto de estudar e continuo gostando.
e continuo estudando. Aliás, meu celular está fazendo uma interferência idiota, mas tudo bem. E, enfim, é isso aí. Aí é bem por aí que funciona a coisa. Credi in te, ascolta il tuo cuore, fai quel che dici anche se fa soffrire. Como diria a Laura Pausini, traduzindo, acredite em você. Credi in te, ascolta il tuo cuore. Escuta o teu coração. Fai quel che dici anche se fa soffrire. Faz o que ele diz, faz o que o teu coração diz, mesmo que te faça sofrer nesse primeiro momento. Por quê? Porque não é bem que vai fazer sofrer. Ao contrário, ele te fazendo sofrer nesse primeiro momento é o que vai te fazer crescer num segundo momento. E é isso mesmo. Nossa, é muito bom, muito legal. Muito legal. Assim, muitas vezes eu esqueço de fazer aquilo que o meu coração manda, ainda que me faça sofrer. Por quê? Porque mesmo me fazendo sofrer, nesse primeiro momento, às vezes eu esqueço que a longo prazo ele me faz crescer, ele me faz aprender, ele me faz viver. É isso que é o mais legal, muito legal. É isso, meu povo. E aí agora eu tô aqui gravando áudio. Hoje eu nem fui lá na Web Rádio na Drops e mantenho tudo que eu disse até aqui, de tudo que eu falei de todos os caras, as mulheres e tudo, com a única diferença que hoje eu tive que perceber de mim mesmo que eu tenho que crescer, eu tenho que entender que eu sou eu, que os meus valores têm mais importância do que qualquer outra coisa. E era isso que eu deixei de lado. É uma coisa esquisita. É de esquisito pensar assim, né? Mas eu, sei lá, deixei de lado. Deixei de lado e agora estou resgatando a mim mesmo, de mim mesmo, por mim mesmo. Estranho, filosófico isso, né? Estou resgatando eu mesmo, de mim mesmo, por mim mesmo enfim, eu resgato a mim mesmo, de mim mesmo, por mim mesmo e em mim mesmo. Meio estranho, meio estranho, mas é assim mesmo. E agradeço a todos vocês. Aliás, em todas as plataformas, obrigado a você que sempre me escuta e que manda mensagem, que troca ideia comigo, que não fica mandando nude, porque eu não respondo nude, tá? Eu não respondo mesmo nude. Se tem uma coisa idiota, ridícula, imbecil, que, sei lá, que não frutifica e não frutifica mesmo, é a questão de nude, aquela coisa assim, oi, olha e tal, olha o que você está perdendo. Eu não estou perdendo, ao contrário, eu estou ganhando. Quando você que está me ouvindo, quando você que está aí em qualquer das plataformas me ouvindo, diz assim, olha o que você está perdendo, e me manda uma foto de pinto ou de bunda, desculpa, velho. As mulheres são muito melhores e muito mais reservadas e muito mais certas do que os caras. Por quê? Porque não tem que ficar mandando foto. Você que me ouve, você não é um pedaço de carne. Você tem muito mais a oferecer. Muito mais. Ah, não, Fábio, eu não tenho muito mais a oferecer, não. Eu ofereço aquilo que eu tenho. Tenho, sei lá, um pênis, uma bunda, então eu mando para você nudes. Então, se você manda para mim nudes, você vai ficar sem resposta porque você não vale R$1. Eu sei exatamente onde eu posso ir buscar, caso eu queira. Eu sei exatamente onde ir para comer alguém. Então, não é assim que funciona. E não é mesmo. Assim, nunca saio do fundo da minha alma, nunca saio pra trepar, aquela coisa assim. Tô saindo com o cara, tô saindo com a menina pra trepar. Não é assim.
Eu não sou de trepar de primeira. Já tive, não sou santo, já tive o meu momento de puto lá atrás no tempo, onde eu saía não com o objetivo de transar, mas acabava transando. Era uma coisa estranha. Não tem como falar que não, porque isso seria hipocrisia da minha parte. Eu já saí, já fiz muito isso quando eu era mais moço. Aliás, depois que eu terminei com o Ivan também, e antes de conhecer o Rafael, não que eu tivesse tido alguma coisa com o Rafael, não tive namoro, nada disso. A gente teve amizade colorida mesmo. Era uma amizade colorida. Então, por isso que eu posso dizer, posso falar sem medo de ser feliz, que eu já tive meu momento puto na história e não é legal. Isso não é legal mesmo. Respeito quem gosta. Eu tive, acho que 1 ano e meio, quase 2 anos disso, de alegria e felicidade. Saí com alguns carinhas. Aliás, tem 2 carinhas que me acompanham aqui no podcast que já me mandaram mensagem. Eu não gosto de ficar me gabando, mas enfim, é o que eu tenho, é o que eu recebi. Então eu tenho que falar. Que dizendo assim, se eu soubesse metade da tua história, eu não teria só saído com você naquela noite pra gente ficar e transar. E é por aí. Desculpa. Quando você saiu comigo e se prestou a ir para a cama comigo apenas para ter uma noite de prazer, velho, eu era um filho da puta, né? Que eu me deixei levar por isso, quando eu deixei meus valores irem por água abaixo. E você que está aí do outro lado também, se você saiu comigo lá atrás um tempo e se deixou ir para a cama comigo, sinto muito, nós 2 fomos filhos da puta, das putas. Por quê? Porque até aí nós vivemos um momento. Mas era legal, era divertido. Tá bom, tem quem goste. Não que eu não gostasse, gosto. Tenho, nossa, meu lado fisiológico, a minha fisiologia humana me pede para transar. Acho que todo mundo transa na vida. Mas padre não transa. Não me venha com churumelas, tá? Então não me venha com bobagem. Mas a única coisa é que você tem que ter valores e colocar os valores em cima de qualquer coisa. Acima de qualquer coisa. E é algo que às vezes eu esqueço. E que bom que eu tenho esse podcast. E que bom que agora eu estou vindo todo dia aqui. Por quê? Porque aí eu estou colocando em ordem a minha cabeça e os meus pensamentos. E é isso que é legal. E é isso que faz a diferença. Inclusive, faz a boa diferença aqui numa Quarta do Amor. Quando l'amicizia ti attraversa il cuore, lascia un'emozione che non se ne va. Non so dirti
mai. tutte le cose che vivi. Se sono vere come noi, Lo so tu lo sai. che non finiremo mai. Siempre lugar você está. Eu me estou. Eu vivo e vivo é o que eu te dou. Quando posso sarai, io sarò, io sarò. Io nel tuo cuore vivrò. Siempre lugar você está. Nunca vamos ficar sozinhos. Laura Pausini e Ivete Sangalo. Ei, Laia, fala se não é bonito, fala. Que vivo per sempre vivrò. Tra le cose che vivi io per sempre vivrò. Ei, Laia, putz. Gostei dessa ideia do temático. O temático ficou legal, o temático ficou interessante. É isso, gente, é isso. Agora vamos nós, porque amanhã o dia promete mais ainda. Amanhã, por graça de Deus, amanhã eu não trabalho. Por que não trabalha? Porque amanhã eu vou ajudar na igreja, que amanhã tem missa, né? Amanhã tem a missa dos enfermos e idosos lá na paróquia às 15 horas, aqui em São Paulo, capital. E eu toco e canto com o Ministério de Música que eu fundei e encabeço. E amanhã será um outro dia que eu farei isso. Então eu tenho que chegar cedo. Meu chefe das aulas lá já me liberou. E que mais? E aí... aliás, amanhã o Maurão me daria aula às 5 da tarde. Não vai me dar aula às 5 da tarde, vai me dar aula às 10 da manhã. Por quê? Porque à tarde eu tenho essa missa às 15 horas que eu toco e canto. Terminada a missa, mais ou menos 4 e um pouquinho, volto para casa. Aliás, eu acho que vou dar uma passada lá na web rádio, na Drops Jurídico. Depois tem outra missa, que tem a festa, da padroeira da igreja, que é dia 20 de junho. Então tá tendo festa, então a gente vai tocar também na missa das 7h30 da noite. Então amanhã é dia mais de missa mesmo. Então amanhã eu não devo fazer muita coisa. Eu vou só na academia número 2 de manhã, não vou na 1, não vou fazer natação. Por quê? Porque o Mauro, muito boa gente, meu querido amigo e personal, vai me dar aula amanhã, 10 horas da manhã. E terminado, volto para casa. E tenho já que preparar todas as coisas, tudo. Aliás, já está até preparando aqui agora que horas são? 11 horas e 20 minutos, 21 minutos da noite de quarta-feira. E tá tudo aqui sendo arrumado, os tablets que eu uso na missa, meu microfone que eu uso também na missa, que o microfone é o headset, é aquele de cabeça que eu preciso pôr para carregar as pilhas. Então eu vou ter lá um monte de coisa amanhã.
E é bem-vindo e é bom também porque coloca os meus valores acima de qualquer coisa mesmo. E é isso, acho que terminei, vai, por hoje. Já falamos, fizemos, marquei, registrei e vida que segue. Vamos terminar? Então vamos terminando mais um episódio, agradecendo a você que me acompanha. Se você gostou, se você acha que deve, me segue aí nas redes sociais, tá? Até aqui na plataforma onde você ouve esse podcast. Pode seguir, vai ser muito bem-vindo, muito bem recebido, tá? E é isso, e basicamente tá ótimo por hoje. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, um beijo para todo mundo, um abraço por trás para quem curte, um abraço normal para quem curte também, e uma noite abençoada para todos nós, uma quinta-feira de paz e de luz. Volto amanhã, se Deus quiser, na hora que eu terminar toda essa maratona de missa e tal, na hora que eu voltar para casa eu gravo, e acho que amanhã eu vou pôr aqui a missa para vocês ouvirem também. E é isso, então chega, suficiente. Beijo a todos vocês, especial para o meu eterno crush, o Aguinaldo do Pet Shop. Esse vai ser sempre o meu eterno crush. E a você de casa, muito obrigado mesmo. Uma noite de luz e de paz, um dia abençoado e a minha gratidão. E a gente se vê, se Deus quiser, amanhã com mais um dos nossos episódios. Amanhã TBT, segunda parte. Vamos falar alguma coisa lá de trás do tempo e vamos falar da vida também. Obrigado, viu? Valeu, fiquem com Deus e lembrem-se, cancerianos são assim. Como assim? Canceriano é aquele que dá a última cartada e depois esquece daquilo. Eu sei bem o que eu quero viver na minha vida, eu não posso exigir que ninguém queira viver o mesmo que eu, mas posso sim procurar alguém que queira viver o mesmo. E teimosamente, acho que eu ainda procuro. Acho. Boa noite.